Graça e paz. O Gustavo falou que não tem nada de novo. Nós estamos realmente começando o ano de novo, mas tem uma mulher de novo, nova aqui, né? O pastor saiu de férias e eu vim aqui falar um pouquinho. Graças a Deus que nos tem dado condição de nos reunirmos como povo dele, para cultuar a esse Deus que é maravilhoso. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom, todos já me conhecem, né? Pelo menos eu espero. Se não, chamo-me Neilma e faço parte da Igreja de Deus no mundo. Nós vamos falar um pouco sobre um tema que ele é muito conhecido. A gente já viu muito disso, né? Multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia, um dos adjetivos referentes à Bíblia é que ela é viva. A Bíblia é viva. Então, por que ela é viva? Porque a cada momento que a gente lê, o Senhor nos fala diferente. Alguém vai dizer, mas a multiplicação é muito conhecido de todos. Está nos 4 evangelhos e etc. A gente, lendo mais uma vez, Deus me mostrou uma coisa diferente dentro dessa multiplicação. E a gente vai falar um pouquinho dela. Em um desses momentos, como eu falei, Deus me chamou a atenção na leitura sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre, ele está apresentado nos 4 evangelhos. Está lá. Agora, apenas João, só João, ele cita o tipo de pão que foi utilizado. É o único que cita. Os demais fala dos pães, os 5 pães e os 2 peixes. E João não. João, ele faz questão de explicar que os pães são de cevada. Todo mundo conhece esse cereal? Aqueles que não conhecem já ouviram falar. Cevada. Cevada é um cereal que ele é conhecido como o cereal dos pobres. Veja só. É um cereal que ele não é muito quisto em relação ao trigo. Em relação ao trigo, ele é muito abaixo. Então, a gente vai colocar ele no patamar sempre abaixo do trigo. Isso nos tempos de Jesus era assim. Mas antes, a gente vai fazer a leitura que está baseada a nossa palavra hoje. João 6, versículo 9. Aqui a minha Bíblia ela é atualizada, não é a nova. Então a gente vai ler aqui. Todo mundo conhece, então todo mundo sabe que os discípulos de Jesus questionou, informando, dizendo para Jesus liberar o pessoal, para cada um resolver como vai se alimentar. E Jesus diz, não, vocês vão resolver isso, vocês vão alimentar eles. Então, André, irmão de Simão Pedro, informa a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente. Perceberam? João diz 5 pães de cevada. Como eu falei, a cevada não era muito quista, não.
é realmente o cereal dos pobres. Além de ser mais fácil de plantio, a cevada. Por que é do pobre, né? Vê só, a facilidade de plantação é muito grande. Você pega, você planta fácil, você acha a cevada fácil, você planta ela e ela é mais rápido de colher. Então, eles eram até chamados das primícias. Porque no início do ano, lá meados de abril, o plantio já estava pronto e você já podia colher. Então, para todo mundo que precisa, quanto mais rápido, melhor. Para que eu vou esperar pelo trigo se eu tenho uma cevada? Os pobres, eles precisam e precisavam desse alimento para isso. Além dele ser considerado também, ele era utilizado também para a alimentação dos animais. E era um símbolo das promessas, da nutrição e da graça contínua de Deus, da força que vem da humildade, da simplicidade e não da grandeza. Vê a quantidade de símbolo que esse cereal tem e a gente nunca parou para prestar atenção nele. Cevada hoje, se eu não estou enganada, é usada muito em cerveja, né? Não sei porque não bebo, não suporto. Então, não posso dizer muita coisa. Aqueles que bebem, que conhecem, devem achar alguma coisa, né, na cevada. Mas assim, perceba que é um cereal que ele não é muito quisto no lugar. Então, João, ele traz a informação de pães. Para quê? Porque Jesus está mostrando aí que a cevada, sendo uma parte humilde, ele vai pegar essa cevada, ele vai pegar as coisas mínimas e vai multiplicar. Para você, a cevada é mínima. Para Deus, ela faz milagre. E o milagre foi multiplicação. Todas as pessoas que estavam lá foram alimentadas. E ainda sobraram as cestas. Sobraram 12 cestos cheios. Não foi rasos, foram cheios. Onde é que a gente trabalha com isso? A gente tem... Eu gostei quando Deus me chamou a atenção dessa cevada. Porque a gente vai lá e acha... Todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão provou a Deus naquela coisa do... molha um lugar e deixa o outro lugar enxuto se foi o Senhor que falou comigo. E Deus separou 300 homens para ele, né? Para a batalha contra os midianitas e alguns outros. E lá tem um dos midianitas que estavam no arraial lá. Quando Gideão estava se preparando para atacar, ele desceu e foi lá aos arredores, ali, ao redor dos midianitas, para verificar o que é que eles estavam fazendo e como é que ele ia trabalhar para ganhar deles com os 300. E esse cara, ele teve um sonho. E no sonho, Juízes 7. Juízes 7:13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada, de novo o pão, está bem aqui, rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse:
não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Deus separou 300 homens para Gideão derrubar centenas lá dos midianitas. E aí ele manda informar no sonho para o rapaz e diga: ó, aqui, não é porque vocês têm carros, cavalos e cavalheiros que vocês vão ganhar do Deus que é todo-poderoso. É apenas e tão somente um pão de cevada. No sonho ele disse um pão de cevada. Percebam que a cevada entrou de novo na questão. Na multiplicação, esses pães de cevada usados por Jesus nos mostra que ele pode fazer coisas pequenas, ínfimas, coisas que para muitos é de pouca importância. Diante dessas coisas, o que ele prescruta é a verdadeira intenção colocada diante dele. Aí a gente tem que pensar, a gente só não pode ser como André, né? Não sejamos como André. Que ao apresentar a provisão, André foi lá e disse: nós temos 5 pães e 2 peixes. Peixinhos, inclusive. Por quê? O peixinho usado aqui, ele não era aquele peixe que o pessoal comprava e vendia. Era um peixinho salgado. Por quê? Porque ele ia ajudar ao pessoal fazer a refeição, que era do pão de cevada. Provavelmente o pão de cevada não tem muito gosto. Talvez, se a gente for pensar bem, é um pão integral, que tem muita gente que não gosta do integral, né? Parece que não tem gosto nenhum. Então, eles usavam o peixinho salgado para dar sabor a esse pão. E aí André faz, mas só isso para esse povo todo? André deu a provisão, mas também apresentou o déficit. E é o que a gente faz muito. A gente dá a provisão, mas apresenta muito déficit. Ah, tá, eu tenho, mas eu não tenho coragem de ir. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Pode me chamar que eu organizo, mas eu não tenho coragem de organizar. Na hora que você é chamado, e nós somos chamados, a gente senta no banco e diz: não dá para mim não. A gente diz: não, porque eu tenho que cuidar da minha família. Nós temos que nos considerarmos o pão de cevada, porque Deus pode nos utilizar, nos usar para fazer muita coisa. Mas você acha que não sabe de nada? É Deus que vai usar a sua vida. É Deus que vai usar a nossa vida. Eu nunca vou dizer a Deus que eu estou indisponível, porque Ele nunca está indisponível para mim. É isso que a gente faz quando a gente pede para orar. Ora por fulano, por ciclano e por beltrano. A gente coloca as coisas diante de Deus para Ele nos ajudar a resolver, para Ele nos dar entendimento, discernimento das coisas. Mas na hora que Ele diz: eu vou precisar de você, aí você diz: não, mas eu sou um pão de cevada. É aí que Ele quer mesmo, você é um pão de cevada. Não se sinta inferior nas coisas que você tem que fazer dentro da igreja. Não se coloque e diga: porque na minha casa acontece assim, assim, assim. Eu creio e eu sei que Deus conhece todo mundo. Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar. E Ele sabe cada problema de cada um. Nós estamos em 2026. A igreja da IPI de Vila Nova
Ela precisa de todos os membros para andar, para fazer as mudanças necessárias que Deus quer que seja feito. Se a gente não se dispor a fazer, Deus disse que Ele vai levantar, as pedras clamarão. Se os anjos, Ele quer fazer o serviço que cabe a nós, por que a gente não vai fazer? Por que eu tenho tanta dificuldade para me colocar na presença de Deus e dizer: eu estou na igreja, Senhor, eu estou na tua igreja, pode me usar. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou administrador. Eu consigo ajudar a organizar a igreja. Vou chegar lá: ô Jefferson, eu sou administrador, se você quiser. Paulo, eu vou te livrar da administração da igreja. Vocês sabem que os presbíteros, eles têm todo um trabalho que a gente acha que não, mas tem. É muita coisa. Se eu posso chegar e dizer: se você quiser que eu administre a igreja, eu sei fazer isso. Se ponha na mão de Deus como pão de cevada. 2026, nós estamos nele. Agora chegou a hora da gente, como cristão, membro da IPI de Vila Nova, levantar e trabalhar para a igreja crescer. Deus não quer a gente sentado no banco. Nosso culto, a gente vem para a igreja para cultuar. Nós temos o culto diário, que a nossa vida tem que ser, né? Mas a gente vem para a igreja para cultuar a Deus. O culto tem que ser prestado a esse Deus. E aí a minha vida, que é o culto, ela vai ser apresentada a Deus para Ele trabalhar e para Ele usar. E aí os milagres acontecerão. Vocês concordam comigo? Eu estou falando besteira, gente? Não. A gente não vem, a gente não pega a Bíblia e pede a Deus para Ele. Quando o Jefferson me falou, Jefferson fez: você sabia que dia 4 você vai falar? Eu digo: o quê? Eu falei: não estou sabendo não. Mas aí a gente faz: Deus, me chamaram, então eu quero que o Senhor me mande o que falar. Até porque eu não tenho costume de vir aqui, né, falar, né? Só alguns que já me ouviram falar, quem participa da escola dominical. Os demais não me ouvem falar muito. Eu sou uma pessoa de ficar quieta. Igual as Amanda e Vanessa, né, que fica ali no canto. Assim, na hora que ele me chamou, eu digo: tá bom, então o senhor me diga o que eu vou falar. E aí Jefferson me perguntando: já fez? Eu digo: tá na mente. Tá na mente por quê? Porque Deus, Ele me mostrou exatamente isso aqui. A multiplicação. E Ele me chamou a atenção dos pães de cevada. Porque a gente lê, e é sempre aquilo. O milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães. Mas então por que Ele informa a cevada, gente? O que eu quero colocar para vocês nós somos feitura de Deus e temos condições de trabalhar da maneira que Ele quer. Se a gente colocar diante de Deus a nossa vida e dizer a Ele: pode usar. Eu quero ser uma diaconisa. Eu quero ser a presidente da mesa. Eu quero ser
Não sei. Presbítera, pode ser? Eu quero ser presbítera. Gente, nós somos pães de cevada. E Deus está precisando de você. Ele está te chamando para a gente movimentar e passar o evangelho dele para frente. Não se sintam nunca diminuídos. Ah, porque fulano conhece mais de Bíblia do que cicrano. Ah, mas eu não tenho muito conhecimento de Bíblia. Você tem gente e pessoas dentro da igreja que tem um pouquinho só de conhecimento de Bíblia e pode ensinar e você melhorar o seu conhecimento de Bíblia. Para quê? Para você pegar e sentar com uns jovens e jovens da igreja. O Senhor está precisando de vocês. Jovens da igreja, apareçam, porque vocês são a igreja. Vocês vão continuar o trabalho. Se eu, enquanto servo de Deus dentro da igreja, ficar guardando a mínima coisa que eu tenho e não colocar diante de Deus para trabalhar, quem é que sabe o que é que Deus vai fazer com a minha vida? A gente vai começar o ano com muita coisa, tem muita coisa, pelo que eu ouço. Aí a gente já tem uma escola dominical que começa em fevereiro. Aí a gente tem os grudes, né? E aí, toda a igreja participa do grudes? Não. Pelo que eu vejo, não. Pão de cevada. Deus também usa. Aquilo que você acha que é mínimo. Ah, tá, eu não sei falar, não. Fala, filho. O grude está ali, é para você falar. Vocês já perceberam que o grude está ali? É para você errar e acertar ali. É um grupo mínimo de pessoas. Tem o quê? Uns 10 pessoas dentro do grupo, normalmente? Hoje, né? Fala ali. Aí o pessoal corrige. Para depois você ter e apresentar a Deus: Senhor, minha vida está pronta, está aqui, para o Senhor usar. A gente precisa lembrar que o Deus que a gente serve e o Deus que a gente segue, o Deus que a gente serve e o Deus que a gente segue, Ele é especialista em transformar pequenas coisas em grandes ferramentas para realizar obras. Ele transforma o pouco em muito. Quando a gente coloca esse pouco na mão de Deus, Ele pode fazer grandes coisas. A Bíblia diz que quando a gente é fraco, nós somos fortes. Se a Bíblia está dizendo que quando a gente está fraca, a gente está forte, gente, vamos seguir esse livro aqui e vamos ser fraco diante de Deus. Porque diante de Deus nós vamos ser fortes. Quando nós nos humilhamos, é que Deus nos exalta. Deus tira a força da fraqueza. Por quê? Deus usou o cajado de Moisés para libertar o seu povo. Foi ou não foi? Deus usou a funda de Davi para derrubar o gigante. Davi não precisou da espada. E Saul ofereceu a espada e a armadura. E Davi disse: não, sem condições. Eu não vou conseguir fazer nada com isso. Aí Deus foi lá e usou
uma funda. Na especialidade foi bem no meio da testa e todo mundo sabe que é um problema isso aqui. Quando você pega uma pancada na têmpora. O gigante caiu. E é isso que Deus faz. Ele derruba gigantes. Para a gente passar o evangelho dele para frente. Ele não deixa o gigante na sua mão. Ele usou 2 pequenas moedas da viúva. Lembra da viúva? Uma viúva pobre. Ele usou para ensinar o princípio da oferta. Qual é o princípio da oferta? Eu vou ofertar o que eu tenho, mas de coração, de verdade. Esse é o princípio da oferta. Ofertar para depois chegar lá na frente e dizer, eu dei. Não vai render nada para você. Deus não vai abençoar. É fato. E ele usou essa moeda da viúva para justamente ensinar isso para os discípulos. Ele chegou, tá vendo? Ela deu 2 moedinhas. As únicas moedas que ela tinha, ela deu. E ela deu mais do que aquele cara ali, rico, que deu muita coisa. Foi isso que ele disse para os discípulos. E aí, depois disso tudo, ele usa 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ah, esse é o Deus que a gente serve. É esse Deus que está nos chamando para Ele fazer milagre. Alguém vai dizer, mas Deus faz milagre ainda hoje? Faz. Todo dia você não acorda? Ou hoje você não acordou? Milagre de Deus e permissão. Tem muita gente aí hoje passando por luto. Entrou 2026 e um ente querido morreu. Mas a gente está aqui. Deus nos deu o dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Ele faz milagre. Nós temos que nos considerarmos um pão de cevada. Se considere um pão de cevada e se coloque diante de Deus. Se eu fosse dar um tema para o que eu estou falando hoje, seria: o que você tem em suas mãos? Em face disso tudo, eu te pergunto: o que você tem em suas mãos? O que você vai apresentar a Deus? Não subestime o que você tem ou o que você é, pois o mesmo Deus que criou o universo do nada e trouxe à existência todas as coisas que não existiam, pode usar o pouco que você tem para fazer uma grande obra dentro e fora da igreja ou aonde você estiver. No meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha vizinhança. Ninguém é nada, gente. Nós não somos nada. Por quê? Nós fomos criados para a glória de Deus. Se a gente foi criado para a glória de Deus, a gente tem um potencial. Tem um potencial que Deus vai usar para fazer milagres. Que às vezes você diz, não, mas eu estou com uns problemas aí. Ah, eu não vou não. Esses presbíteros dessa igreja aqui todos chatos. Não vou nem me dispor. Não, gente.
2026 chegou. Começa tudo de novo. É um ciclo. Mas o que é que a gente pode mudar? Nos entregarmos ao Senhor como pães de cevada, para Ele fazer o milagre que precisa ser feito dentro da nossa vida e da nossa igreja. Coloque sua vida e tudo que você tem, seus dons e seus talentos. Falando em talento, a gente sempre lembra da parábola dos talentos. Gente, o cara tinha o talento e escondeu. O que foi que o cara fez com ele? O chefão. Se você sabe como eu sou, por que você guardou o seu talento? Por que você não desenvolveu? Todos nós temos talentos. E todos precisam e devem ser usados dentro da igreja do Senhor. Então, coloque tudo o que você tem, seu dom, seu talento, nas mãos de Deus. E prepare-se para ver grandes milagres e grandes coisas. E aí, a festa de final de ano que a gente teve, dia 31, vai ter que ser em outro lugar. Vai ter que ser em outro lugar. E quem veio, graças a Deus, que Ele nos proporcionou aquele tempo de entrada de ano aqui. Foi bênção e sempre é a gente entrar o ano na casa de Deus. Não tem outro lugar melhor. Não tem. Não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus, adorando, louvando e engrandecendo a Ele. Então, coloquem-se diante de Deus como os pães de cevada. E Ele vai fazer grandes coisas. Pergunto de novo e deixo aqui essa questão para vocês. O que vocês têm em suas mãos? Deus está só querendo ver as suas mãos. O que você tem? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Jefferson.